falar sobre a igreja, aula 15 do discipulado, amém? Introdução. A igreja é uma instituição divina estabelecida por Jesus Cristo para cumprir um propósito eterno. Desde a sua inauguração, ela tem se expandido e desenvolvido como o corpo de Cristo, cumprindo sua missão de proclamar o evangelho, edificar os crentes e glorificar a Deus. Nesse estudo, analisaremos a definição, origem, desenvolvimento e missão da igreja segundo as Escrituras. Definição da igreja. A palavra igreja vem do termo grego eklésia, que significa chamados para fora. Biblicamente, a igreja é a reunião dos salvos em Cristo, aqueles que foram chamados para viver segundo a vontade de Deus. Ela é o corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Cristo é o líder supremo da igreja. Em Efésios 1, 22 e 23, lemos que Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja que é o seu corpo. Isso significa que a igreja depende totalmente de Cristo para sua direção e crescimento. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é apresentada na Bíblia como o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. Assim como um corpo físico depende da cabeça para viver e funcionar, a igreja depende de Cristo para sua experiência e propósito. O corpo é dependente da cabeça. Sem a direção de Cristo, a igreja não pode cumprir sua missão. Como um corpo sem cabeça é inoperante, a igreja sem Cristo se torna apenas uma organização humana sem vida espiritual. O corpo é inseparável da cabeça. Jesus prometeu estar com a igreja até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Isso demonstra que a igreja jamais será abandonada por Cristo e que sua ligação com ele é indissolúvel. O acesso à igreja. O acesso à igreja se dá pela fé em Jesus Cristo. Em João 3:3, Jesus afirmou que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo e torna alguém parte do corpo de Cristo. A expansão da igreja. Desde a sua inauguração, a igreja tem crescido continuamente. Sua expansão acontece por meio do evangelismo, testemunho de milagres, temor a Deus e unanimidade entre os irmãos. Atos 2, 42 a 47. A origem da igreja. A igreja foi planejada por Deus desde a eternidade, Efésios 3, 10, 11. Ela não é uma invenção humana, mas uma realização do propósito divino. A inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Atos 2. A partir desse momento, a igreja começou a se expandir rapidamente. O desenvolvimento da igreja. A igreja desenvolveu-se ao longo dos séculos por meio da pregação do evangelho, do discipulado e da edificação dos crentes. A palavra de Deus e o Espírito Santo são os agentes desse crescimento. Comparações feitas à igreja. A Bíblia utiliza várias figuras para descrever a igreja, uma organização viva. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Assim como um corpo humano tem muitos membros, a igreja possui diversos dons e ministérios. Um rebanho. João 10, 14 a 16. Jesus é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Uma casa. 1 Pedro 2 e 5. A igreja é comparada a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra angular, a noiva de Cristo. Efésios 5, 25 a 27. A igreja é amada por Cristo e se prepara para o dia de sua união eterna com Ele. Meios de expansão da igreja. A igreja cresce por meio de evangelização, Marcos 16, 15. A grande comissão de levar o evangelho ao mundo. Milagres, Atos 5, 12 a 16. Sinais e maravilhas confirmam a mensagem da igreja. Temor a Deus, Atos 9, 31. A santidade dos crentes impacta o mundo. A unanimidade, Atos 2, 42. A comunhão e o amor entre os irmãos fortalecem a igreja. Princípios, missões da igreja no mundo. A igreja tem diversas missões, dentre as quais se destacam: primeiro, evangelizar o mundo, Mateus 28, 19 a 20. Proclamar o evangelho a todas as nações. Segundo, manter firme a verdade, 1 Timóteo 13, 15. Defender a doutrina bíblica. Terceiro, revelar a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 13, 10. Mostrar ao mundo o plano divino de redenção. Quarto, dar eterna glória a Deus, Efésios 13, 21. Adorar e glorificar ao Senhor. Quinto, aperfeiçoar os membros, Efésios 4 e 12. Edificar os crentes na fé. Sexto, ser lugar de habitação de Deus, Efésios 2, 22. O Espírito Santo habita na igreja.
Sétimo, sustentar uma norma digna de conduta. Filipenses 1:27. Viver segundo os princípios do reino. Oitavo, cultivar comunhão entre os seus membros. Atos 2:42. Manter a unidade e o amor fraternal. Para concluirmos, a gente entende que a igreja é uma instituição divina estabelecida por Jesus Cristo para cumprir um papel fundamental na história da humanidade. Como o corpo de Cristo, ela é inseparável de sua cabeça e possui uma missão clara: evangelizar, edificar os crentes e glorificar a Deus. Devemos valorizar, amar e fazer parte ativa desta grande obra de Deus na terra, contribuindo para seu crescimento e fortalecimento. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e desculpe qualquer som externo.